Boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei em que momento você está nos assistindo, mas a você que nos assiste agora, uma boa noite, graça e a paz do Senhor, amada igreja. Nós estamos aqui mais uma vez para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor. Então eu queria convidar você, chama a sua família, reúne todo mundo aí no local. Vamos estabelecer um altar de adoração, de restauração, de entrega ao Senhor nesse momento. Vai dar tempo, chama a sua família, chama todo mundo, avisa aí nos grupos, está começando. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, Deus, te agradecemos por esses veículos de transmissão. Te agradecemos, Pai, porque mesmo distante, o nosso coração permanece unido no mesmo Espírito. Pai, nós nos rendemos a Ti, nos rendemos, Deus, nos oferecemos como oferta viva. Pai, nós queremos estabelecer um altar de adoração no nosso lar, na nossa casa. Nós queremos, Deus, estabelecer um altar de adoração nesse lugar. Pai, nós te entregamos esse culto, te entregamos, Deus, aquilo que será feito, o nosso coração, a nossa mente. Recebe, Deus, o nosso louvor como cheiro suave. Recebe, Deus, o nosso coração como oferta viva diante do teu altar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Adore o Senhor. Exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável,
eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim, eu descanso em ti, amado da minha alma. Eu procuro por ti. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Eu descanso em ti, amado da minha alma, amado da minha alma. Eu caio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso, 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 meu descanso, em teus braços é meu descanso, oh, em teus braços é meu descanso.
tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. Tudo sobre você. É tudo sobre você, meu Pai. É tudo sobre você. A porta aberta e a fechada é sobre você. A porta aberta e a fechada, o vento forte, a calmaria, a porta aberta e a fechada, é tudo sobre você. É tudo sobre você. É tudo sobre tua glória. É tudo sobre o teu reino. É tudo sobre você. A morte e a vida, a doença e a cura, é tudo sobre o teu reino. Nos ensina a descansar no teu reino. Nos ensina a descansar no teu reino. Nos ensina a deitar no teu reino. Espírito Santo de Deus, nos ensina, Senhor, a entender o tempo das coisas. A entender, Senhor Jesus, que se perdemos ou se ganhamos, é tudo sobre você, é tudo sobre a tua glória. É tudo sobre quem tu és. É tudo sobre quem tu és. É tudo sobre quem tu és. Chuva forte é você.
Boa noite, amada igreja, graça e a paz do Senhor. Boa noite para você também que está passando, está visitando o nosso canal, acompanhando os nossos cultos online nesse período. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer servi-los na mesa do Senhor, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem compartilhado ao meu coração. Espero que Deus abençoe a sua vida. Amém? Hoje tem uma palavra, está lá em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. Pegue aí sua Bíblia, seu celular, seu tablet. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. Que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Amém? Queridos, em tempos de crise, diversas pessoas, diversos órgãos aparecem com soluções que prometem resolver tudo, que prometem consertar todas as coisas. E isso faz parte. Isso faz parte. Nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, diante das crises que o povo passava, diante das crises que a nação de Israel passava, volta e meia apareciam personalidades que diziam possuir uma mensagem de Deus, que diziam possuir uma mensagem vinda do Pai para a nação. Então, a aparição de pessoas que se dizem possuir uma mensagem, possuir uma direção de Deus, não é novidade. Não é novidade nesse tempo de crise, não é novidade nos tempos bíblicos de crise. Nós precisamos entender que Deus nos chama para ouvir aquilo que vem do seu coração. O tema dessa mensagem hoje é ouvidos atentos. Mas atentos a quem? Ao Pai. Ouvidos atentos àquilo que Deus está liberando, àquilo que Deus está direcionando sobre nós. Quando nós passamos um pouquinho mais para frente, no Novo Testamento, a própria vinda de Cristo, ela gera uma grande conturbação. Por quê? Porque pessoas anteriores a Cristo se apresentaram como Filho de Deus, como Salvador, como líder que iria libertar a nação do Império Romano. Então, até no Novo Testamento, antes da vinda de Cristo, personalidades se levantaram trazendo ou dizendo trazer uma mensagem de Deus, sendo enviado de Deus. E essa atitude, ela foi extremamente importante na própria trajetória de Cristo. Porque quando nós olhamos para o povo hebreu, ali no primeiro século, nós vemos que a vinda de Cristo foi extremamente conturbada. As pessoas fecharam o seu coração, fecharam os seus olhos, os seus ouvidos, para ouvir e crer naquilo que Cristo estava dizendo, naquilo que Cristo estava fazendo. E por quê? Porque N outras pessoas vieram antes de Jesus, dizendo ser esse enviado do Pai. Quando nós olhamos lá no livro de João, 1 João capítulo 10, diz assim, Evangelho de João 1, 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então o Evangelho de João mostra essa situação para nós, que Cristo vem trazendo uma mensagem, trazendo uma direção, sendo filho. Mas muitas pessoas até hoje fecham os seus olhos, fecham os seus corações, os seus ouvidos para a mensagem de Cristo. Então, quando a gente olha para esse panorama, nós podemos ver que pessoas que dizem trazer
Uma mensagem de Deus ou representar Deus em tempos de crise não é novidade para a crise no século 21. Não é novidade diante dessa crise que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender que de todos os lados tem pessoas levantando-se, dizendo trazer uma direção, trazer uma postura, trazer uma orientação que se diz ser de Deus. O que nós mais estamos vendo nesse período de live é pessoas se levantarem dizendo essa é a direção de Deus para a igreja. Não. Essa é a direção de Deus para a igreja. Não. Eu tenho a direção de Deus para a igreja. Nós precisamos atentar os nossos ouvidos para aquilo que de fato está vindo de Deus. Nós precisamos de fato atentar o nosso coração para aquilo que de fato está sendo liberado do coração de Deus para nós. Você precisa entender que aquilo que nós tomamos como verdade divina, ela direciona a nossa caminhada. Aquilo que eu assumo como verdade de Deus, ela direciona aquilo que eu vou fazer. Ela direciona os caminhos que eu vou seguir. Então, se eu estou ouvindo vozes que não estão alinhadas com Deus, se eu estou tomando como verdade vozes que não estão alinhadas com Deus, provavelmente a minha caminhada vai ser desalinhada com Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque lideranças têm se levantado e colocado a igreja como instituição geral em uma posição muito complexa, muito difícil. Nós precisamos entender o que de fato vem de Deus. Nós temos aí pastores simples, pegando o seu celularzinho, fazendo lives, preparando mensagens, colocando essas mensagens para os seus rebanhos. Para quê? Para continuar liberando algo de Deus, para manter o rebanho unido, para manter o rebanho integrado, mesmo distante. Mas será que aquilo que está vindo de Deus só é as grandes produções, as megas produções, as grandes figuras? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não valorize mais a palavra de outras pessoas do que a palavra do seu pastor, da sua liderança. Não dê ouvidos só às grandes figuras. Valorize aquilo que a sua liderança, que os seus pastores estão fazendo, que já faziam, mas continuam fazendo por você. Mas hoje eu queria falar sobre duas vozes. Duas vozes que podem desalinhar a nossa caminhada nesse período de crise. E não só no período de crise, mas naquilo que está por vir. Naquilo que está por vir diante das nossas vidas. E essas são as vozes internas e vozes externas. Nós somos influenciados por vozes que estão dentro de nós. Nós também somos influenciados por vozes que estão ao nosso redor. Abra sua Bíblia comigo. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Queridos, Paulo está nos ensinando como é que acontece o processo de mudança do nosso coração e da nossa mente. Aquilo que eu ouço e eu considero palavra de Deus, ela tem o poder de construir em mim estruturas sentimentais e psíquicas que vão ser colocadas à prova no período de crise. Então, tudo aquilo que eu ouço e eu tomo como verdade de Deus, aquilo que Deus libera sobre mim, aquilo que é voz de Deus, ela tem o poder de construir estruturas internas, que podem ser estruturas firmes
ou podem ser estruturas que não são firmes. E essas estruturas vão influenciar aquilo que o meu coração e a minha mente vão me dizer. Essas são as vozes internas. São essas vozes que são afloradas nos períodos de angústia, nos períodos de crise, nos períodos de conturbação, nos períodos de alegria, de felicidade, de gozo. Essas são as vozes internas. Mas qual é o X da questão? É que quanto mais alinhado eu estiver com Deus, mais a minha estrutura interna vai estar alinhada com Ele. Consequentemente, mais a minha estrutura vai estar fortalecida para enfrentar os momentos de dificuldade, para enfrentar os momentos de angústia, mas também para viver os momentos de alegria. Eu sei que é muito fácil falar só de angústia, de preocupação, de tristeza no momento que nós estamos vivendo. Mas, queridos, isso vai passar. Isso vai passar. Mas nós também precisamos aprender a viver os momentos felizes com Deus. Eu conheço pessoas que só procuram Deus nos períodos de dificuldade, de angústia, de tristeza. Mas quando está tudo bem, Deus está derramando bonança sobre essa pessoa, está derramando prosperidade. E aí essa pessoa se afasta de Deus. Então, não só os momentos de dificuldade, os momentos de angústia, mas os momentos de alegria precisam ser vividos com o Pai. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que eu faço quando eu percebo que as minhas estruturas internas estão desalinhadas com Deus? Eu não sei como é que você está passando esse período. Eu não sei como é que você está vivendo esse tempo de crise. Mas em alguns momentos eu me vi angustiado. Eu me vi triste. Eu me vi preocupado, faz parte. Agora, como é que você está reagindo? Como é que a sua estrutura interna está suportando tudo aquilo que está acontecendo? Ela está alinhada com Deus? Ela está fortalecida por Deus? O que eu faço? A palavra de Deus tem uma orientação. Lá em Jeremias, capítulo 4, versículo 1. Jeremias 4, 1. Diz assim: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andará mais vagueando. Um pouquinho mais na frente, em Jeremias 7, 23. Jeremias 7, 23. Diz assim: Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Para que vos vá bem. Deus está ensinando a nação de Israel como realinhar o seu caminho com Ele. Deus está orientando a nação como é que eles poderiam retornar para o propósito original de Deus, para viver uma vida fortalecida nele e alinhada com Ele. Sabe o que eu me impressiono nesse texto? Eu estou lendo o livro de Jeremias. E o que mais eu consigo ver em Jeremias é um desalinhamento, é um abandono da nação. A nação larga Deus, ela abandona o Senhor. E sabe o que eu vejo Deus fazer? Deus traz uma palavra de justiça, nós vamos ver já um pouquinho sobre ela. Mas Deus em nenhum momento diz: eu não quero mais vocês. Deus sempre dá uma oportunidade dizendo: voltem, retornem a mim. Consertem os teus caminhos, consertem os seus, aquilo que vocês estão fazendo, aquilo que vocês estão construindo. Consertem a sua adoração. Mesmo diante dessa atitude tão desalinhada do povo com Deus,
o povo se rendendo à idolatria, aos falsos deuses. Mesmo diante dessa atitude, Deus não se retrai, Ele só diz uma coisa: voltem a mim. Então, a resposta para a pergunta que eu fiz para vocês, o que eu faço quando eu percebo a minha caminhada desalinhada? Volte para Deus. Retorne às bases. Retorne aquilo que Deus um dia falou para você. Retome as coisas básicas do Senhor. Leia a Bíblia. Ore, jejue. Sirva o reino, sirva a obra. Retorne às bases. Essa é a orientação de Deus. Retorne aquilo que você um dia foi. Nós precisamos identificar aquilo que está me impedindo de criar um coração alinhado com o Senhor. Queridos, nós precisamos parar e refletir se são as minhas ações, se é a minha fala, se é a forma como eu penso, se é a minha cosmovisão, a minha visão de mundo. O que está desalinhando o meu coração de Deus? Porque eu e você, nós não fomos chamados para viver uma vida atribulada, uma vida de perturbação. Entenda o que eu estou falando para você. Isso não significa que nós não vamos viver problemas, crises, angústias. Só que nós não, a proposta de Deus é que nós não sejamos totalmente engolidos por isso. Então essa não é a proposta de Deus. Se você está vivendo esse tipo de situação, é porque as suas estruturas internas estão desalinhadas com o Senhor. E o que isso está causando? Está causando que essas vozes, esses pensamentos, estão dominando você. Impedindo que a voz de Deus guie você. Impedindo que você gere fé a partir daquilo que você está ouvindo em Deus. É isso que o apóstolo Paulo falou para nós em Romanos. O que eu ouço de Deus constrói um ambiente de fé no meu coração. Se eu não estou nesse ambiente de fé, é porque eu não estou ouvindo aquilo que está vindo do coração de Deus. Segundo, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 14, versículo 14. Jeremias 14, 14. Diz assim: E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, e nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração, é o que eles vos profetizam. Deixa eu dar um pano de fundo para você. O livro de Jeremias se passa num período onde a nação de Judá, ela estava vivendo um período de extrema crise. Judá estava prestes a ser dominada, ser invadida pelo Império Babilônico. Então, diante dessa situação, Deus usa o profeta Jeremias para trazer uma palavra a esse povo. Antes que eles fossem dominados pelo Império Babilônico, Deus traz Jeremias carregando uma palavra de orientação do Senhor. E que palavra era essa? Que palavra era essa? Quando nós lemos o livro de Jeremias, o que nós mais vemos é Deus levando uma palavra de reflexão e mudança. Deus usa o profeta Jeremias trazendo uma palavra de reflexão e mudança diante das crises. Mas sabe o que estava acontecendo? O povo, ele dava preferência às vozes de outras personalidades,
outros homens que diziam ser profetas, que diziam ter uma palavra de Deus. Esses eram os homens ao qual a nação dava ouvidos. E por quê? Porque esses homens carregavam uma palavra que confortava o coração. Esses homens carregavam uma palavra que amaciava, que acalmava. Entenda que sim, a palavra de Deus é paz, é amor, é consolo. Mas nós precisamos ouvir aquilo que está de fato sendo liberado do coração de Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias 8. Jeremias 8, capítulo 8, versículo 10. Jeremias 8, 10. Diz assim: portanto, darei as suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor até ao maior, cada um deles se dá à avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo, levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Paz, paz, quando não há paz. Você sabe o que Deus está falando para a nação? Dizendo assim: vocês estão ouvindo as palavras que confortam o coração de vocês, que amaciam o ego de vocês. Enquanto eu estou dizendo: não é um tempo de paz. É um tempo de reflexão, é um tempo de mudança, é um tempo de se derramar diante de Deus, de se apresentar diante de Deus como vaso que precisa ser construído. E você sabe o que acontece? Enquanto a nação só dava ouvidos àquilo que lhe era confortável, ela estava perdendo a oportunidade de passar pelo processo didático de Deus durante a crise. Esse é o problema de só ouvir aquilo que amacia o meu coração. É porque enquanto Deus está tentando nos ensinar, nos moldar, nos transformar durante a crise, eu só ouço aquilo que amacia o meu coração, aquilo que alimenta a minha esperança, a minha fé. Eu não estou dizendo que Deus não está liberando essas palavras, mas essas palavras já estão contidas nas Escrituras. Já existe uma promessa de a paz que excede todo entendimento. Essa promessa ela já está aqui. Mas nós precisamos entender que esse período de crise é um período que Deus nos chama à reflexão. Deus nos chama à mudança, à transformação. O que eu tenho visto é algumas personalidades mais conhecidas do meio cristão, trazendo uma palavra às vezes inconsequente ao povo de Deus, incitando o povo de Deus a desobedecer às autoridades, incitando o povo de Deus a se rebelar, a criar leis, quase que leis próprias. Queridos, entenda o seguinte: Deus ele não é inconsequente, Deus ele jamais foi inconsequente, ele jamais ele agiu sem zelo, sem cuidado com o seu povo. Deus jamais direcionou o povo sem que ele o cuidasse. Então tenha cuidado com palavras que possam desalinhar a igreja daquilo que está sendo coordenado pela nossa nação. Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com palavras que podem colocar a igreja, colocar a sua vida, a minha vida em perigo. Entenda que pessoas têm levantado com pensamentos teológicos, políticos, às vezes até pensamentos médicos, dizendo que isso faz parte da orientação de Deus. Queridos, cuidado. Cuidado. Esses dias eu vi uma imagem sensacional. Eu vi uma imagem de uma orelha com uma máscara. Isso é muito verdade.
Você precisa ter cuidado com aquilo que você está ouvindo. Você precisa ter cuidado com aquilo que você está tomando como verdade. Isso eu me refiro a palavras, só palavras de tristeza, só palavras sem esperança, mas eu também me refiro a palavras com muita esperança, com muita alegria. Porque isso pode nos impedir de viver um momento de reflexão com Deus, de viver um momento de realinhamento, de reconstrução, de moldar de Deus. Entenda o que eu estou dizendo para você. Para nós concluirmos, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Apocalipse 2, 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Queridos, Deus está nos chamando para o início das coisas. Deus está nos dando a oportunidade de refletir sobre a nossa postura como cristãos, como maridos, esposas, filhos, servos, como profissionais. Deus está dando para nós uma oportunidade de parar e recomeçar de forma alinhada. E Deus nos direciona, nos orienta a fazer isso de uma forma muito simples. Pare e volta para onde você caiu. Ou seja, pare e reflita sobre onde foi que as minhas ações, ou os meus pensamentos, ou os meus sentimentos, ou a minha cosmovisão me desalinhou de Deus. Pare e perceba onde foi que Deus perdeu a titularidade da sua vida. Pare e veja onde é que Deus perdeu o governo da sua vida. Onde foi que o emprego se tornou seu governador? Onde foi que a carreira acadêmica se tornou seu governador? Onde é que a própria obra, que o reino, se tornou seu governador e não Deus? Onde o fazer se tornou o seu governador. Queridos, essa é uma oportunidade de parar e reconstruir aquilo que um dia foi perdido com Deus. O chamado de Deus não é para viver com Ele de qualquer forma. Deus não precisa de números. Deus não precisa de igrejas cheias. Deus não precisa de mega templos, não. Deus precisa de corações rendidos, corações entregues, corações que se apresentem, corações sensíveis, corações moldáveis. É isso que Deus precisa. Então, o importante não é se as nossas igrejas estão cheias, mas é se os nossos corações estão vazios para ser possuídos por Deus. O que importa não é se a nossa estrutura de culto está maravilhosa, o que importa é se a nossa estrutura interna está desconstruída para que Deus possa construir. É isso que importa. É isso que vale. Então, queridos, nós precisamos entender que existe um chamado de Deus para restauração. E não é só de agora, não é porque essa crise se instaurou na humanidade, não. Deus já vem orientando, Deus já vem direcionando há muito tempo. Mas essa é a oportunidade que nós temos de parar e realinhar o nosso coração. Cuidado com aquilo que você está tomando como verdade. As vozes externas. Pare, avalie a sua estrutura interna. Se de fato ela está fortalecida, alinhada com Deus.
Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo, vai continuar a fazer no nosso meio. Mas nós te agradecemos também, Pai, por aquilo que Tu és, por aquilo que o Senhor representa nos nossos corações, nas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, porque ela é consolo, ela é paz, mas ela também, Deus, é reflexão, admoestação, ela nos chama à restauração, ela nos chama ao recomeço, ela nos chama, Deus, ao realinhamento contigo, Pai. Senhor, estrutura o nosso coração, a nossa mente, Deus, estrutura as nossas bases, fortalece, Deus, aquilo que está no nosso coração, na nossa mente. Mas, Pai, também aguça os nossos ouvidos para de fato ouvir aquilo que está sendo liberado do Teu trono, aquilo que está sendo liberado do Teu coração. Aguça os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos tomar como verdade aquilo que vem de Ti. Pai, muito obrigado, porque mesmo diante da nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel. Mesmo diante, Deus, da nossa descrença, o Senhor permanece fiel. Mesmo diante, Pai, da nossa falta de fé, o Senhor permanece fiel. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Você possa olhar para a pessoa que está do seu lado. Você possa desejar uma semana abençoada para ele. Uma semana na presença do Senhor. Dê um abraço nessa pessoa, afinal ela está com você dentro de casa, então você pode dar um abraço nela, não custa nada. Dê um abraço nela, libere algo para o coração dela. Amém? Deus nos abençoe. Fique na paz. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Sarou minhas feridas, das algemas me tirou. E falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e ele perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Sarou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo céu a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o
Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser travado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Que pelo servo a própria vida renunciou.